Algumas pessoas amam o barulho da chuva, outras odeiam quando chove. Mas e quando tá chovendo faz 2 meses seguidos? Você vai fingir que tudo parece normal? Ou realmente começar a prestar atenção no que tá acontecendo ao seu redor? Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta em Guia de Jardim. Já sabe, né? Não esquece de se inscrever e já deixar o like nesse vídeo. A história de hoje se chama Não Para de Chover, Eu Sou o Único que Restou. E ela é do mesmo criador da nossa saga do Não Saia, então vem aí mais uma história muito interessante. O link para ela e os créditos ao autor estão aqui embaixo, como sempre, na descrição, e a história foi traduzida pela equipe do Guia de Jardim. E agora, vamos lá. Passo meus dias observando a chuva, descobrindo que ela funciona de forma diferente do que deveria. Apesar do temporal constante nos últimos 2 meses, ainda não vi nenhuma inundação, nada sequer está molhado. Mas o que mais poderia ser além de chuva? Cheira a chuva, parece chuva, tem gosto de chuva, soa como chuva, mas simplesmente não é chuva. É algo mais. No início, eu não me importava com a chuva, apenas estava feliz por trabalhar em casa e não ter que dirigir nela. Me lembro de rir quando olhava para baixo pela janela do meu apartamento, enquanto meus vizinhos corriam para seus carros, ansiosos para sair do temporal. Um estacionamento antes cheio, logo ficou vazio, com apenas alguns carros restantes para protegê-lo da intensidade crescente da chuva. Liguei meu computador, foquei, e antes que eu percebesse, estava encerrando o trabalho às 19 horas. Passei pela janela ao sair, olhando de relance para o mundo exterior. O que vi me fez congelar no caminho. Nenhum único carro havia retornado. O estacionamento ainda estava quase vazio. Bizarro. Estranho até, mas era algo que eu poderia deixar passar. Talvez tenha ocorrido algum evento de condomínio que eu perdi, talvez tenha acontecido um acidente na interestadual que atrasou todo mundo, talvez os portões do condomínio estivessem com defeito, ou talvez a tempestade tenha causado uma inundação repentina em algum lugar abaixo da colina do complexo de apartamentos. A lista seguia sem fim. Eu simplesmente não me importava. Preferi sentar no meu quarto jogando no meu Switch enquanto a tempestade continuava a lançar a chuva contra a minha janela. O vidro amorteceu pouquíssimo a torrente de chuva, um som como milhares de unhas tamborilando nas janelas. Apesar disso, a tempestade acalmou minha mente. Nada como adormecer ouvindo uma tempestade. Amanhã chegou, mas a tempestade de ontem ainda persistia. Levantei da cama ansioso para começar minha rotina matinal. Bermuda, camiseta, escovar os dentes e ver todos correrem para seus carros enquanto eu bebia meu café. Enchendo minha caneca, fui até a janela, tomando um gole em antecipação. Olhei pela janela esperando um estacionamento cheio de vida. Em vez disso, encontrei um estacionamento vazio. Os poucos carros que restaram de ontem foram embora. Só meu carro e uma caminhonete ficaram. Para onde foi todo mundo? Eu me perguntei, olhando para o meu telefone para buscar respostas e obtendo como retorno 0 barras de sinal. Corri para o meu computador, apavorado por talvez ter perdido uma ordem de evacuação, e descobri que também não tinha Wi-Fi. Minhas luzes piscaram antes de se apagarem totalmente. A única luz que entrava em minha casa vinha do sol sufocado atrás das nuvens de chuva. Meu complexo de apartamentos estava mortalmente quieto. O que antes era um prédio cheio de pisadas, portas se fechando e pessoas seguindo suas vidas, agora estava cheio do som da chuva batendo contra o telhado, as janelas, as paredes. Como se a própria tempestade estivesse desesperada para invadir minha casa. Horas se passaram antes que eu ouvisse um som atravessando a chuva. O som de um homem e uma mulher rindo e brincando do lado de fora. Eu os observei pela janela, principalmente por puro tédio, antes de me levantar da cadeira para sair assim que percebi que um homem adulto assistindo 2 pessoas brincando era um pouco assustador. Voltei para minha janela 1 hora depois, esperando que algumas pessoas tivessem retornado ao complexo de apartamentos. O que vi em vez disso foi o mesmo casal brincando, exatamente como 1 hora atrás, aparentemente flutuando no ar, seus rostos apontando para o chão. Esperei, meu coração batendo forte enquanto os observava flutuar em direção ao outro, a colisão fazendo com que flutuassem para longe. Disparando pela porta, coloquei minha capa de chuva antes de sair correndo do meu apartamento, na esperança de resgatá-los do que quer que tenha acontecido. A porta bateu atrás de mim, o som abafado pela tempestade intensa que eu estava prestes a entrar.
Estava prestes a dar um passo para fora na chuva, mas parei quando percebi de canto de olho um corpo flutuando em minha direção. Era o jovem. Sua pele estava pálida em manchas irregulares, embora seus lábios e unhas tivessem hematomas azulados. Sua boca estava ligeiramente aberta. Não era um grito, mas como se tivesse sido esvaziada de qualquer intenção, de qualquer vida. Suas roupas se agarraram ao corpo de forma não natural, como se ele tivesse sido mergulhado em uma piscina e puxado para fora dela segundos depois. No entanto, ele ainda estava seco, apesar de estar na chuva. Me ajoelhei e olhei em seus olhos, infelizmente confirmando minhas suspeitas. Seus olhos estavam turvos, mas ainda mantinham marcas vermelhas e finas. Não havia mais uma alma para salvar ali. Levantando novamente, me senti tonto, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Caí para trás nas paredes do apartamento, desesperado para recuperar o fôlego. Eu tossi, mas nada saiu. Minha mente começou a ficar enevoada. Me virei e subi as escadas em disparada. Só senti meus pulmões se encherem de ar novamente no terceiro degrau. Minhas pernas começaram a tremer quando o que vi começou a fazer sentido. A visão de um cadáver se fixando na minha mente. Subi correndo as escadas, me xingando por ter um apartamento no quarto andar. Entrando na minha casa, tentei desesperadamente ligar para o 90, mas ninguém atendeu. Tentei de novo, de novo, de novo, rezando para que de alguma forma, de alguma maneira, alguém viesse e explicasse o que aconteceu com aquele casal. No entanto, ninguém veio. Nem a polícia, nem uma ambulância, nem mesmo meus vizinhos. Me encolhi no meu quarto, o som da chuva adicionado ao caos da minha mente. Horas se passaram antes que eu criasse coragem para olhar pela janela de novo, algo que fez eu me arrepender logo em seguida. Encontrei meus vizinhos. Eles provavelmente tiveram a mesma ideia que eu quando viram 2 corpos flutuando no ar, só que, ao contrário de mim, eles devem ter saído na chuva. O que antes eram 2 corpos, agora eram algumas dúzias, flutuando com seus rostos virados para o chão. Observei quando um homem do outro lado da rua correu para fora de seu lar com um guarda-chuva, em direção à sua caminhonete. O motor da caminhonete rapidamente rugiu com vida. Ele recuou e acelerou. No entanto, ele não foi muito longe, dirigindo em linha reta por apenas alguns segundos antes de desviar e bater em uma árvore. Vi o homem sair correndo do carro, segurando a garganta e engasgando. Ele a agarrou, abrindo a boca com a mão, usando ela para abrir a garganta manualmente. Ele desistiu rapidamente quando o pânico se instalou. Começou uma manobra de Heimlich em si mesmo antes de bater em seu carro e cair no asfalto. Ele tentou rastejar no chão, desesperado para escapar do que quer que estivesse possuindo seu corpo, mas não adiantava. Em poucos minutos, ele parou de se mover, flutuando para cima e se juntando ao resto de nossos vizinhos no ar. Seu corpo parou um pouco acima da sua caminhonete, a cabeça batendo contra o metal duro do carro como um barco contra a doca. É a chuva, eu falei sozinho enquanto me afastava da janela, me virando para sair correndo de casa para avisar meus vizinhos. Meus punhos bateram contra suas portas, rezando para que alguém, qualquer pessoa, estivesse em casa. Os ecos dos meus punhos romperam a alta orquestra da chuva, mas ninguém atendeu. Comecei a gritar por socorro, gritando para que alguém saísse de suas casas. Fui em cada andar, minhas pernas queimando enquanto subia meu prédio. Meus passos sacudiram as escadas do edifício enquanto a subia correndo, o pânico se instalando no fundo do meu coração. Ninguém estava respondendo. Por favor, alguém! Tem alguém aí? Eu gritei enquanto continuava minha subida. Comecei a bater freneticamente a palma das minhas mãos contra cada porta que encontrava. Apertei minhas mãos, uma queimadura dolorosa se instalando, mas não me importava. Corri para cada porta, batendo nelas por alguns segundos antes de passar para a próxima. Eu sabia que se alguém estivesse lá, eu os assustaria, mas não importava. Eu precisava de provas de que não iria lutar contra esse pesadelo sozinho. Alguém está me ouvindo? Eu gritei, minhas pernas começando a queimar enquanto continuava minha subida frenética, rezando para que no último andar tivesse alguém ainda vivo. Logo na primeira porta que encontrei, comecei a chutar, mirando perto da maçaneta, na tentativa de conseguir arrombá-la. Os sons dos meus golpes ecoaram por todo o corredor, sons de madeira e metal quebrando sob meu pé.
favor, alguém... saia. Não posso ser o único que restou. Eu choraminguei, meus chutes perdendo a força quando comecei a desmoronar. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, embaçando minha visão. Meu pé errou a maçaneta, atingindo diretamente o batente da porta. A dor irrompeu por toda a minha perna enquanto eu gritava, caindo no chão enquanto agarrava minha perna latejante. Apesar do barulho que eu estava fazendo, ninguém veio investigar. Nenhuma única alma respondeu aos meus gritos desesperados. Ninguém veio me ajudar. Minha única companhia era a tempestade. A chuva que costumava me confortar agora causava meu terror. Não sei quanto tempo fiquei lá chorando antes de me levantar, voltando para meu apartamento. Rastejei derrotado para minha cama. Meu corpo e cérebro cansados do que eu tinha visto e vivenciado. Quando meus olhos se fecharam, orei por alívio em meus sonhos, esperando poder ver o sol novamente. Em vez disso, meus sonhos estavam cheios de chuva, meu corpo congelado no lugar enquanto eu era forçado a olhar para fora. Ouvi sussurros, vindos de entre as gotas de chuva, exigindo que eu saísse de casa, que saísse para respirar ar fresco. Eles me prometeram que poderiam acabar com esse pesadelo. Eu só precisava sair uma última vez. A chuva continuava a irromper contra minha janela, pequenas rachaduras aparecendo enquanto eu observava aterrorizado. O vidro explodiu para dentro, me enchendo de cacos de vidro enquanto eu gritava, me despertando do meu sonho coberto de suor. Os dias se passaram enquanto eu me adaptava a uma nova rotina: comer, dormir e observar a chuva da minha janela. Tentei dormir, mas mesmo em meus sonhos não consegui escapar dos sons da chuva lá fora. Meus sonhos eram sempre os mesmos. Uma tempestade de sussurros dentro da chuva exigindo que eu saísse de casa, terminando com minhas janelas quebrando com seu ataque. Indo em direção à minha janela com meu café matinal, examinei o complexo de apartamentos em busca de vida, meus olhos recaindo sobre algo vindo dos arredores do condomínio. Senti a caneca de café cair da minha mão, quebrando contra o chão enquanto levava minhas mãos à boca, aterrorizado. Havia milhares de corpos humanos, todos flutuando em direção ao meu complexo de apartamentos. Eles morreram há muito tempo, seus corpos mostrando avançados estados de decomposição. Suas peles estavam pálidas, inchadas e começando a descascar quando camadas de pele se enchiam de água. Seus rostos começaram a estufar, suas bochechas, lábios e olhos saltando enquanto se enchiam do gás da putrefação. Grande parte havia perdido a maioria de seus cabelos. Suas cabeças agora agarravam os poucos fios que restavam. Os corpos esbarraram e balançaram entre os prédios, ficando presos nas escadas e saídas de emergência. Mesmo através da chuva, eu podia ouvi-los. Os sons de carne podre sendo esmagados enquanto se debatiam contra as escadas de metal abaixo de mim. Seus corpos não eram a pior parte, era onde eles estavam. Esses corpos se elevaram, agora flutuando alguns andares abaixo de mim. Seus olhos cinzentos olharam para mim, como se questionassem por que eu não estava lá fora com eles. Notei um corpo que parecia familiar. Estava começando a entender algo. Tinha que ter certeza. Peguei uma lanterna na minha mesa, voltando para a janela e direcionando ela para um dos corpos. Minhas piores suspeitas foram confirmadas. Era o cara da caminhonete de dias atrás que tentou escapar. A chuva estava fazendo os corpos subirem. A escada em frente à minha janela de repente explodiu em vida. Uma pessoa viva saiu correndo de sua casa e seguiu a escada abaixo. Seus olhos estavam fixos em mim enquanto ela continuava sua corrida, pulando degraus enquanto descia. Ela deve ter visto minha lanterna. Meu coração começando a disparar quando percebi que não estava mais sozinho. Meu coração rapidamente congelou de medo, no entanto, quando notei o que ela estava vestindo. Um vestido de verão amarelo claro. Ela não tinha nenhuma proteção contra a chuva. Ela ia acabar como aquele motorista da caminhonete. Bati os punhos contra a janela, gritando para que ela voltasse antes que sua pele entrasse em contato com a chuva, mas não adiantava. A chuva abafou qualquer barulho que fiz, me forçando a assistir impotente enquanto a observava chegar ao chão e a correr pela estrada. Levou segundos sendo exposta à chuva antes que eu a visse parar, suas mãos arranhando sua garganta. Seu corpo oscilava para frente e para trás entre cada passo, suas mãos se estendendo em minha direção enquanto ela tentava gritar por ajuda. Seu corpo desabou lentamente no estacionamento, mas ela não desistiu, recorrendo a um rastejar lamentável.
Ela quase chegou ao meu prédio antes que seu corpo cedesse. Observei enquanto seu corpo lentamente começava a flutuar, juntando-se ao oceano de cadáveres agora abaixo da minha janela. Coloquei as mãos na janela, lamentando quando senti lágrimas brotarem em meus olhos mais uma vez. Observei o pouco de esperança que eu tinha desaparecer diante de mim, minha mente espiralando em desespero. Cerrei os punhos, batendo-os contra a janela enquanto gritava em agonia. Bati na minha janela de novo, e de novo, e de novo, continuando até ouvir ela rachar contra os golpes. Eu não me importava mais, minhas mãos se movendo para agarrar o puxador da janela para abri-la. Eu queria que esse pesadelo acabasse. Tudo que eu precisava era abrir a janela, certo? Senti a chuva bater em mim, meu corpo ficando frio com a torrente. Mas minha pele nunca ficou molhada. Fiquei imóvel, deixando a tempestade banhar meu corpo enquanto esperava pela morte. 1 minuto se passou, depois 2, depois 5. Olhei para as nuvens de chuva em desespero, depois para os corpos flutuantes. A bravura de confrontar minha morte diminuiu rapidamente quando caí de joelhos em frente à minha janela. Por quê? Por que você não está me levando? Eu exigi. Por favor, eu quero ir. Apenas me leve. No entanto, a morte nunca veio, mesmo depois de deixar a chuva me tocar por mais tempo do que tocou o motorista da caminhonete, ou a mulher. Por quê? Por que isso não me mataria? Não sei quanto tempo fiquei lá antes de fechar a janela, meu coração afundando conforme eu compreendia. O pesadelo iria continuar enquanto a chuva me escolhesse para continuar vivendo. Passei o resto do dia chorando, orando para que Deus me libertasse, enquanto a tempestade, como se me provocasse, ficava mais agressiva lá fora. Acho que já faz 1 mês desde aquele dia. A maior parte da comida na minha geladeira apodreceu, me forçando a sair de casa para invadir outros apartamentos. Mantinha a esperança de que talvez algum apartamento ainda tivesse um humano vivo para me manter são, mas me contentava em conversar com os cadáveres que subiam ao meu andar. Mais 1 mês se passou e eu conhecia cada cadáver pelo nome. George e Abby eram um casal. Roberto, o motorista da caminhonete. Mas Rebecca, eu me afeiçoei muito a ela. Ela está do lado de fora da minha janela agora, me encarando usando seu lindo vestido de verão amarelo. Os outros cadáveres se elevaram junto a ela, seus olhos putrefatos fazendo pouco para esconder a inveja de que eu podia viver e eles não. Obviamente, a chuva me escolheu em vez deles, mas não faço ideia do motivo. Tudo o que faço agora é comer, dormir e conversar com a mulher que se esforçou tanto para chegar até mim, o escolhido. Gostaria de ter salvado ela, mas a chuva não a escolheu. Ela está tão perto agora, eu só não consigo resistir à tentação de abrir minha janela só para poder tocá-la. Abri as janelas, estendendo a mão para Rebecca, para tentar puxar seu corpo para dentro do meu apartamento. Estive conversando com ela há mais de 1 mês. Ela disse que estava tudo bem. A chuva pinicou meus olhos, meu coração acelerando enquanto minha cabeça ficou tonta por abraçar a chuva novamente. Senti meu corpo lentamente ter sua força drenada. Uma de minhas mãos instintivamente indo para minha garganta enquanto ficava cada vez mais difícil respirar. Eu estava respirando ar, mas parecia que meu corpo não estava processando ele, como se meus pulmões estivessem se enchendo de água. E aí, o que acharam? Viemos aí com mais uma história de isolamento forçado e levemente sobrenatural. O protagonista até tentou levar a vida como se nada tivesse acontecendo, mas teve uma hora que não deu mais, né? Ele não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo. Vocês perceberam que os corpos flutuando na verdade estavam boiando, apesar de não ter água? Tanto que, conforme a chuva foi aumentando, eles foram subindo. E por que será que a chuva não afetou ele desde o início? Será que foi só pro coitado sofrer mais? Porque no final, a sanidade dele foi pro espaço junto com a vida. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!